No ar mais um episódio de Quarta Parede, o programa oficial do Porto Alegre em Cena, onde a gente conversa com as pessoas que fazem os espetáculos que estreiam. Não sei lá, alguém vai me corrigir aí no comentário. As pessoas que dão vida às obras que tomam conta de palcos, espaços públicos de Porto Alegre e que está com uma programação incrível. Então dá uma olhada na nossa lista de episódios, o que já foi publicado aqui no podcast, que a gente conversou com todo mundo. E agora a gente conversa com a Calise Cabeda, de Trago, Sorte, Mentira e Morte. Não é trago de trazer, não, né? É dúbio o sentido. Mas o trago que a gente toma tem muito a ver com o que a gente vai ver no palco lá, né? Do Renascença. Sim, é um nome que tem essas duas ideias, o trago de beber e o trago de trazer. Justamente o Celso, que é o dramaturgo, fez essa brincadeira de palavras, né? Com um título da peça, assim. E é uma peça que se passa num bar boêmio, meio decadente, que não tem ali uma determinação temporal, né? De uma data específica. E eles são, enfim, malandros que precisam sobreviver e vivem de trapaças, né? De pequenos furtos, de pequenos jogos de azar ali para sobreviver. Também tem as meretrizes que trabalham, então, como prostitutas no bar, né? É um mundo, assim, boêmio. Muito vivo, né? É bem... Enfim, são personagens bem caricatos também, né? A gente trouxe um pouco... esse trabalho da máscara, da comédia da arte, enfim, também com essa coisa de trazer um pouco essas figuras caricatas e cômicas também desse espaço, né, desse lugar. E aí o personagem principal é o Valentim, que é o protagonista, então, da peça, que ele é um boêmio aí, e ele é um malandro que tem muitas ideias, né, e ele vive passando a perna ali em várias pessoas, enfim, várias... pequenos jogos, pequenas trapaças na dona do bar, que é a Tina. Uhum. E acontece que a Lívia chega no bar, que é a grande protagonista feminina ali do Trago, é uma grande, né, mulher linda, maravilhosa e tal. E todos eles se apaixonam, então, assim, um pouco por ela. E aí começa uma disputa pelo amor dela, né, entre o Valentim e o Marquito, que é o personagem argentino, né? Que é o personagem melhor ali de vida, tem mais grana que todo mundo. Mas ele também vive de trapaça, mas é uma trapaça na política, né? Ele ajuda alguns políticos, assim. Então, começa essa disputa entre esse amor e a Lívia, e, ao mesmo tempo, um poder também, né? Porque a Lívia acaba ficando ali maior parte do tempo com o Marquito, na trama, e aí ela percebe, então, no Valentim uma grande potencial para entrar para a política e para ser um grande enganador, né? Então, começa um jogo de sedução para atrair ele para esse jogo da política, até que ele vira deputado, enfim, se depara com todas as roubalheiras lá do Planalto, do Congresso, e não dá conta e volta para o bar. E nessa volta, então, tem uma briga entre ele e o Marquito, uma briga bem dramática, regada a tangos, né? Muitas coisas ali acontecem nessa briga, nesse tiroteio, até que eles morrem nessa briga de bar. E a partir dessa morte, então, eles vão para o limbo. E lá no limbo eles tentam enganar a morte, né? Eles passam a vida ali tentando enganar as pessoas aqui, e quando eles morrem, eles querem também enganar a morte. Então a peça conta um pouco sobre isso, assim. Só de ouvir a tua descrição, assim, eu já pude imaginar um cenário, pude imaginar essas pessoas, eu imaginei música, eu imaginei barulho, copo, garrafa. Fala um pouco sobre essa produção, porque ela é muito rica, né? No ponto de vista figurino, cenografia. Nós estamos falando de um espetáculo genuíno, né? É um musical, né? É o nosso primeiro trabalho musical do Cerco também, apesar de todos os outros trabalhos, a gente sempre trabalhar, como eu te falei até antes, né, com trilha sonora original e autoral, né? Mas essa é a primeira que a gente tem um musical com músicas que também fazem parte da dramaturgia da peça, né? Que o musical tem essa característica, né? A gente está fazendo a cena canta a música, e essa música também faz parte, então, da história, também conta essa história dos personagens, né? Então, para esse trabalho, a gente contou com uma equipe muito grande e vários convidados também, além das pessoas do grupo, né? Então, eu, junto com a Inês Marocco, a gente assina a direção cênica do trabalho, e também ele contou com uma direção musical, né? Que é assinada pela Simone Haslan. Então, as músicas são autorais e originais do Celso Zanini, que é o autor da peça também, junto com a Sanatório Rock Blues, que era a banda do Celso na época, mas a Simone e a banda agora, né, dessa nossa versão, refizeram alguns arranjos também,
das músicas. Então, esses arranjos também são assinados por eles agora nessa nova versão. Então, além do elenco de 7 atores, tem a banda, que tem baixo, bateria, teclado e guitarra. Então, né, vai passando por esses vários instrumentos, mas uma pegada bem rock and roll, assim, né? E aí, além da gente na direção, tem também a produção da Daniela Lopes, do Cardápio Cultural, que produz então o trabalho. O cenário é do Rodrigo Chalaco, e o cenário se passa num bar, então a gente inspirou bem no Cabaré, que tem até um filme da Liza Minnelli que chama Cabaré, né? Então a gente se inspirou bastante nesse mundo, assim, desse cabaré meio decadente. Então o cenário do bar se passa um pouco nesse lugar, assim, né? O figurino é da Valquíria Cardoso. E o figurino é bem interessante, porque como é isso, a gente não tinha uma época específica, né, que se passa assim. A Valquíria, ela usou muito do nosso acervo, né? A gente tem um espaço cultural onde a gente também dá oficinas e ensaia. E a gente tem um acervo de alguns figurinos, assim. Então ela foi pegando coisas e fazendo uma grande criação a partir de muitas coisas que já existiam. Né, cortando coisas, juntando meia calça com saia, colocando colar. Então foi muito legal, assim, ver a criação dela também a partir do material que a gente já tinha, assim, reaproveitando muita coisa. E quem faz a sonorização também ao vivo, né, que cuida dos microfones ali e tudo, é o Rodrigo Reinheimer, que está com a gente no som. E a criação de luz é do Ricardo Vivian. Mas, eventualmente, o Roger Santos já operou, a Bruna Casale já operou, enfim, vai mudando, né, de acordo com quem pode. É uma turma mesmo? Hein? É uma galera, é uma produção bem grande mesmo, é uma equipe bem gigante. E a gente tem muitos momentos, assim, da montagem, porque tem a montagem do cenário, tem a montagem da banda, tem a passagem de som, as passagens de mic. Então é bem trabalhoso nesse sentido, assim, é uma equipe bem grande mesmo. E a história desse texto é magnífica, a gente estava conversando antes aqui, por favor, compartilhe isso com as pessoas que estão nos ouvindo, porque é muito bacana, é um texto mais antigo, né? Isso, é um texto que o Celso Zanini, então, que é o dramaturgo, escreveu quando ele estava no Departamento de Arte Dramática da URGS, o conhecido DAD aqui da gente, de Porto Alegre. E ele usou esse texto, então, para se formar, né? Ele fez o trabalho de estágio de atuação dele com esse texto, que era a autoria dele, e também ele atuou. E aí a Martina Fordlich também, que é atriz do grupo, que também está agora nessa montagem também com a gente, estava na antiga e também fez o trabalho de conclusão dela com esse espetáculo atuando. Isso há 10 anos atrás? Isso, foi 2010. E a gente reestreou agora em 2012. E aí a gente sempre teve vontade de montar o trago de novo, né, nesse momento mais profissional mesmo, né, fora do DAD e com dinheiro, com edital, com uma nova equipe. E aí a gente inscreveu então num edital que estava aberto na época e que era para novos dramaturgos. E então a gente lançou o Celso nesse edital aí, colocamos o texto do Celso, que é ator do Cerco também, mas não mora mais aqui, hoje em dia ele mora em Portugal, mas veio para a estreia. A gente imagina o trabalho que o cara fez para se formar. Né? E aí a gente acabou sendo contemplados então nesse edital e conseguimos então montar, né, o Trago novamente agora nessa nova versão. 2.0. Com ele, o Celso também reviu o texto, enfim, né, mudou algumas coisas do texto. A direção aí foi assinada por mim e pela Inês, como eu falei antes, na cênica. Teve a direção musical também da Simone, que reviu os arranjos das músicas, então teve uma roupagem nova, assim. Além de tudo, né, cenário, figurino, elenco. Imagino que a primeira montagem tenha sido algo... aquela coisa meio do it yourself, assim, né? Total. A gente chama de garra nojenta. Era a gente, eu pendurando spot, limpando chão, a gente pegando coisa do DAD que tinha. Foi bem underground mesmo, assim. Foi bem interessante. E do elenco dessa primeira montagem, que foi no DAD, ainda a gente tá agora no elenco dessa nova montagem com o Felipe Philipsen, a Martina Freud e o Anildo Boys, que foram atores dessa primeira montagem em 2010 e retornam agora em 2012 também nesse espetáculo, que na verdade era pra gente estrear em 2020, né? Aí aconteceu toda a pandemia e a gente conseguiu então retomar o espetáculo para estrear em 2022. E ele está em apresentação única no Porto Alegre em Cena, no dia 22, né? Uma quarta-feira.
Isso, quarta-feira, dia 22, às 20 horas, no Teatro Renascença, única apresentação para ver Trago, Sorte, Mentira e Morte, a montagem mais recente do Grupo Cerco. Venham, apareçam. Garanto seu ingresso, porque esse vai faltar, hein? Tomara que esgote. Eu acho que vai esgotar, sim. E eu que acho venha vai bastante esgotar, gente, sim. A gente teve sessões bem boas nas últimas apresentações. E teve gente que já viu o review já mais de uma vez também. E aí vem, e daí traz alguém da família, traz um amigo. Quem é que se diverte mais ali no final, hein? As pessoas ou vocês fazendo essa Olha, bagunça não toda? sei, mas a gente se diverte bastante também fazendo essa bagunça em cena. E pros atores também é bem cansativo, né? Porque é 2 horas de espetáculo entre música, coreografia e texto, né? Então é bastante coisa. Mas a gente teve retornos bem positivos, assim, do público, foi bem legal. E é uma comédia, um musical, né? Eu acho que é algo que a gente, às vezes, está precisando também em momentos passamos por tempos tão difíceis, né? E então acho que ir pro teatro também para ver uma comédia, um musical, é legal nesse sentido de trazer um alívio, né? Enfim, uma descontração, uma risada para o público também é super importante, né? Confira Trago, Sorte, Mentira e Morte, dia 22, no Teatro Renascença, com a Calize e seus amigos em um bar que... Mas eu não tô em cena, tá? Eu tô fico lá em cima na cabine. Não, tudo bem, mas tu tá Mas eu vou junto, tá lá, tu tá com o Trago, tu lá. tá com a Sorte, tu tá com todo o negócio junto. Confira os outros episódios do Quarta Parede aqui. Não sei onde você está, se é no Spotify, se é no YouTube, pouco me importa. O importante é que você saiba tudo que tá rolando, faça sua programação e curta muito esse festival. Até o próximo episódio.